Hoje a gente vai mergulhar em um dos eventos que literalmente virou o mundo de cabeça para baixo. Um momento que não só derrubou um rei, mas que mudou para sempre as nossas ideias sobre poder, sobre direitos, sobre o que é uma nação. Sim, estamos falando da Revolução Francesa. E para a gente entender a dimensão do que aconteceu, vamos fazer um caminho um pouco diferente. Vamos começar pelo fim. Imagina a cena. Paris, 21 de janeiro de 1793. Uma carruagem avança lentamente pelas ruas lotadas. Há um silêncio tenso no ar. E dentro dela, um prisioneiro segue para o seu destino final, a guilhotina. No palanque, ele até tenta falar, se declarar inocente, mas o som dos tambores abafa tudo. E então, a lâmina cai. O carrasco ergue a cabeça dele para a multidão, que explode em gritos. Era o fim de Luís XVI, um dos reis mais poderosos da Europa. O barulho daquela queda ia ecoar pelo mundo inteiro. E aí fica a pergunta: peraí, como? Como é que um reino que acreditava que o poder do rei vinha de Deus chegou ao ponto de executar esse mesmo rei em praça pública? Para entender esse quebra-cabeça, a gente precisa voltar umas casinhas no tempo. Porque antes da Revolução explodir, a França era um verdadeiro barril de pólvora. O país estava atolado numa crise gigantesca. Tudo por causa de um sistema político e social que já não fazia mais sentido, que simplesmente não se sustentava mais. Esse sistema tinha um nome: o Antigo Regime. Nele, o rei era o dono de tudo, poder absoluto, total. Lembra daquela frase famosa do Luís XIV, o Estado sou eu? Pois é, era bem por aí. Não tinha limite, não tinha constituição, e a sociedade era dividida em caixinhas bem rígidas. Nasceu camponês, ia morrer camponês. Simples assim. Agora, olha só que loucura essa divisão. A sociedade tinha o primeiro estado, que era o clero, e o segundo, a nobreza. Juntando esses dois, dava o quê? Uns 3% da população, só isso. E os outros 97%? Esses formavam o terceiro estado. Era todo o resto, todo mundo mesmo, de camponeses a burgueses. E aí que o sistema ficava completamente injusto. Essa minoria de 3% não pagava quase nenhum imposto e ainda era dona de mais de 1/3 de todas as terras da França. Enquanto isso, os 97% ralavam para pagar todas as contas. Sustentavam o governo, o exército, o luxo absurdo da corte em Versalhes e podiam dar palpite em alguma coisa? Claro que não. Poder político, zero. Essa estrutura já estava por um fio. Mas aí veio a tempestade perfeita. De um lado, o dinheiro acabou. A França estava quebrada por causa de guerras caríssimas. E para piorar, as colheitas foram um desastre. O resultado, fome. Do outro lado, as ideias estavam em ebulição. O iluminismo se espalhava e as pessoas começavam a questionar: ué, por que um rei tem que ter poder absoluto? Com o povo passando fome e os cofres vazios, o rei Luís XVI tentou fazer uma reforma. Mal sabia ele que, ao fazer isso, estava acendendo o pavio da bomba que ia explodir a França. E a partir daí, as coisas aconteceram numa velocidade alucinante. Em maio, o rei convoca os Estados Gerais. Em junho, o terceiro estado se cansa da injustiça, se declara a verdadeira Assembleia Nacional e jura não sair de uma quadra de tênis até ter uma Constituição. E em 14 de julho, o povo de Paris, enfurecido, invade e toma a Bastilha, a prisão que era o maior símbolo do poder do rei. Pronto, a Revolução tinha começado pra valer. E um dos primeiros resultados incríveis dessa revolução foi este documento: a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Isso aqui é a semente de quase todas as democracias modernas. Pela primeira vez, estava escrito com todas as letras que direitos como liberdade e igualdade não eram privilégios, eram universais. Mas, ter ideias bonitas no papel é uma coisa. Fazer acontecer é outra, bem diferente. Com o sistema antigo no chão, o poder ficou vago. E aí, claro, começaram a surgir vários grupos políticos, cada um com uma visão diferente do que fazer com a França, brigando para decidir o que o famoso lema da Revolução significava de verdade. E olha que coisa curiosa, algo que a gente usa na política até hoje nasceu ali, no meio daquela confusão. Sabe essa história de esquerda e direita? Pois é, nasceu literalmente do lugar onde os deputados sentavam. Os jacobinos, que eram mais radicais, sentavam à esquerda. Já os girondinos, mais moderados, sentavam à direita. Simples assim. A monarquia não caiu de uma vez. Primeiro, o rei tentou fugir do país. Foi pego, e isso foi visto como uma traição enorme. Depois, os países vizinhos ficaram com medo daquelas ideias revolucionárias e declararam guerra à França.
Essa ameaça de fora só deixou os revolucionários mais radicais. E aí veio o golpe final. Em 1792, a monarquia foi abolida de vez. A França agora era uma república. Mas quem achou que a queda do rei ia trazer paz, se enganou feio. Pelo contrário, a França mergulhou na fase mais sangrenta, mais paranoica de toda a Revolução. Um período que ficou conhecido como o Reinado do Terror. Essa frase define perfeitamente o que aconteceu. Os jacobinos, liderados por Maximilien Robespierre, começaram uma caça às bruxas. A paranoia era total. Qualquer um que fosse considerado um inimigo da Revolução, ou até moderado demais, era visto como um traidor. E o destino era um só. Os próprios revolucionários começaram a se destruir. O resultado foi esse número assustador. Estima-se que até 40 mil pessoas foram mortas nesse período. O Comitê de Salvação Pública, comandado por Robespierre, não perdoava. E a guilhotina, que deveria ser um símbolo da justiça do povo, virou um símbolo de terror brutal. E a ironia do destino é impressionante. A máquina de paranoia que Robespierre ajudou a criar acabou se voltando contra ele. Seus próprios colegas o acusaram de tirania. E, em julho de 1794, o grande líder do terror teve exatamente o mesmo fim de milhares de suas vítimas, a guilhotina. O fim do terror não trouxe calma imediata. A França continuou um caos tentando achar um novo rumo. Mas, apesar de toda a violência e instabilidade, as sementes que a Revolução plantou já estavam crescendo, e elas mudariam o mundo para sempre. O governo que veio depois, o Diretório, era fraco e corrupto. Esse vácuo de poder foi a oportunidade perfeita para um jovem general genial e ambicioso que estava brilhando nas guerras, Napoleão Bonaparte. Em 1799, ele deu um golpe, tomou o poder e, na prática, encerrou a Revolução. Poucos anos depois, ele se coroou imperador da França. Tá, mas e aí? Por que a gente ainda estuda isso? Porque a Revolução Francesa mudou as regras do jogo no mundo todo. Foi ela que começou a acabar com o poder absoluto dos reis na Europa. Foi ela que espalhou as ideias de república e democracia. A base dos direitos humanos modernos está aqui. Revoluções nas Américas se inspiraram nela. E, como a gente viu, até o jeito como a gente fala de política hoje, com esquerda e direita, veio dali. E no fim, a Revolução deixa no ar uma pergunta bem complicada. Uma pergunta que ecoa até hoje em vários conflitos. Para alcançar ideais tão nobres como liberdade e igualdade, até onde a gente pode ir? Onde termina a justiça da Revolução e onde começa a tirania? É uma reflexão que, com certeza, continua muito atual. Bom, essa foi a nossa análise sobre os eventos que chacoalharam o mundo. Se essa explanação ajudou a clarear um pouco as ideias sobre um período tão complexo, não se esqueça de se inscrever e deixar o like para não perder as próximas. O apoio de vocês é o que nos permite continuar trazendo mais análises como esta. Muito obrigado e até a próxima!